Se você for um pouco Marta, eu poderei também ser um pouco Maria. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Chega junto, porque aqui a glória é dele. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a preciosa palavra do Senhor. Um texto muito conhecido de todos, que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 38 em diante. A palavra do Senhor nos ensina assim. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso, denso, profundo. Podemos tirar muitas lições dele. Mas eu queria compartilhar com você algo hoje, uma minúcia desse texto que muitas vezes passa desapercebida. Muitas pessoas usam esse texto para dar ênfase a atitudes extremadas. Por exemplo, Marta, ela extremava-se para o serviço. Ela se ocupava com muitas coisas. Como o próprio Jesus disse, são muitos detalhes. O serviço da casa. Ela gostava de ter a sua casa arrumada e não é pecado ter o seu lar arrumado, ou a sua igreja arrumada, ou a sua empresa arrumada. Essa não é a questão. Ela se preocupava com muitos detalhes. E um outro extremo é Maria. Maria, ela não estava se ocupando com nenhum dos detalhes, nenhum deles. Só aquele que o próprio Jesus disse que era o que mais importava. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui? Temos um quadro de extremidade e outro quadro de extremidade. De um lado, Marta, que cuida dos detalhes, ela que é uma boa organizadora do seu lar. E temos Maria, que se debruçou ali aos pés de Jesus e ele próprio disse que ela escolheu a melhor parte e isso não seria tirado dela. Meus irmãos, será que nós temos que ser 100% Maria? Será que é isso que Jesus quis dizer? Será que essa é a grande lição desse texto? O tema que eu apresentei para você no início do vídeo é um tema provocativo. Se você for um pouco Marta, eu posso ser um pouco Maria. O que eu quero dizer, meu irmão, é que nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. Nós não podemos ser desorganizados. Não é interessante que a nossa casa seja desleixada, ou que a sua empresa seja desleixada, ou que mesmo a igreja de Cristo, se você faz parte de uma, esteja desleixada, seja deixada à mercê, e você não opere, não organize, certo? Isso não é interessante, isso não é sadio. Deus gosta de organização. Deus, ele quer que a gente governe bem, tanto a nossa casa, quanto o nosso trabalho e também a casa dele. Nós temos uma igreja para congregar e é necessário que essa casa esteja bem cuidada. Meus irmãos, a lição que eu quero trazer para vocês desse texto é uma lição simples, é uma lição de equilíbrio. Se você for um pouco Marta, eu posso ser um pouco Maria. Estar aos pés de Jesus sempre vai ser a nossa melhor opção. O próprio Jesus fala isso. Marta estava ali irritada, ela busca do próprio Jesus que Jesus a repreendesse a sua irmã Maria. E Jesus, ele é taxativo. Jesus diz: Marta, você está ocupada, preocupada com muitas coisas, são muitos detalhes, Marta. Maria escolheu a melhor opção. Ela está aqui aos meus pés e essa parte não lhe será tirada.
Muitas vezes, meus irmãos, esse versículo é usado para dar base à preguiça que nós temos de colocar as coisas no seu devido lugar. Deus quer que você cuide bem da sua casa. Deus quer que você cuide bem da sua empresa, dos seus negócios. Deus quer que você cuide bem da igreja dele, da casa dele. Você tem uma comunidade, você congrega em um lugar e Deus quer, evidentemente, que nós cuidemos bem da sua casa. Esse texto tem sido usado muitas vezes para embasar a falta de cuidado nossa. Ah, eu não tive tempo para organizar essas coisas. Eu sou Maria, eu sou Maria, eu sou Maria. Só que a casa precisa ser arrumada, a empresa precisa estar em ordem e a casa de Deus também precisa estar em ordem. Nós precisamos, na verdade, ser um pouco Marta. Todos nós temos que ter zelo pela casa do Senhor. Você tem que ter zelo pela sua família e você tem que ter zelo pelo seu trabalho. Eu estou enfatizando aqui 3 coisas que são absolutamente necessárias: família, trabalho, igreja. Precisamos ter essa organização, precisamos ser Marta às vezes, precisamos ser Marta um pouquinho. Não podemos simplesmente dizer que vamos ser Maria, vamos orar, passar 24 horas orando e nada fazer. Nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar da casa, da família, dos negócios, precisamos cuidar da igreja de Cristo. Imagine uma igreja suja, uma igreja descuidada. Imagine se não tivesse ninguém para limpar, imagine que não tivesse ninguém para organizar as cadeiras, a liturgia do culto, se não tivesse ninguém para pregar a palavra, ou se o louvor não tivesse se empenhado para executar bem canções e fazer o povo, levar o povo à adoração. Nós precisamos ser um pouco Marta e precisamos ser sim muito Maria. Precisamos fazer tudo isso debaixo da orientação do Senhor, no temor do Senhor. Precisamos encher-nos do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar nele. Ele é, afinal de contas, a fonte. Ele é o idealizador de todas as coisas. A Bíblia diz que nele está o querer e o realizar, mas Deus usa pessoas. Então, meus irmãos, nós precisamos ser um pouco Marta, para que outros irmãos sejam Maria. Eu quero fazer um paralelo, você que serve na sua igreja, você que está lá na salinha do infantil, por exemplo, naquele dia da sua escala, você está sendo Marta, para que muitas Marias ali no culto estejam aos pés do Senhor. No outro dia, você conta que alguém seja Marta, para que você seja um pouco Maria e receba aos pés do Senhor. Se você for um pouco Marta, eu posso ser um pouco Maria. E eu espero que através dessa lição você seja ricamente abençoado no poder de Cristo. Que você seja uma bênção na sua família, que é o primeiro ministério, no seu trabalho, onde você precisa dar testemunho, e na igreja, que é o quartel-general de Cristo. Que todos nós sejamos um pouco Marta, para que todos possam ser Maria. Essa é a nossa reflexão. Que essa palavra penetre profundamente no seu coração e você seja ricamente abençoado. Seja um pouco Marta, para eu ser um pouco Maria. Amém? Um beijo no coração. Chega junto. Aqui você já sabe, a glória é sempre dele.